Liga o microfone da Dona Gel. Somos, pertencemos a uma nação perigosa, mas, graças a Deus, nós temos os nossos privilégios. E um dos nossos privilégios, vocês estão me vendo com a reguinha na mão, não é apanhar, né? Um dos nossos privilégios é ter uma língua que é a língua mais rica, por que não dizer a língua mais rica do mundo? Sabe por quê? O nosso português, com uma vírgula, muda toda a situação. Por exemplo, se eu disser para vocês, tiraram, não está aqui. Vocês entenderam que pegaram a minha régua e levaram embora. Mas se eu voltar para vocês e usar a mesma frase, tiraram, não, está aqui. Só mudei a vírgula. Aí vocês devem estar pensando, acho que ela pirou dessa vez. É aula de escola dominical, não é aula de português. Mas por que nós estamos falando sobre português? Não sei se eu, sozinha, não sei se vocês também perceberam o título da nossa lição. Perceberam o título da nossa lição? Qual é o título? Qual é o título? Viva a liberdade. Todos vocês já viram, já assistiram que a expressão viva caiu, fica no chão, porque eu vou deixar lá, porque se eu puser vai cair de novo. O microfone. O microfone, se eu puser ali, ele escorrega de novo e cai de novo. Então, eu vou deixar lá. Então, se vocês já perceberam que a expressão viva é uma expressão de aplausos e é usado mais em época de festa e no ambiente evangélico não é usado dentro da igreja? Já perceberam que os noivos, quando saem daqui, dão viva os noivos do lado de fora e jogam o arroz e jogam as pétalas? E não é dito isso aqui? E eu fiquei preocupada, por isso que eu falei sobre a língua portuguesa. Eu fiquei preocupada, porque viva na lição de hoje. Aí eu fui estudar, eu fui pesquisar e descobri que a palavra viva tem vários sentidos. E um dos sentidos da palavra viva, ela é uma interjeição. Para quem é professor, sabe o que é interjeição. Nós também sabemos, mas como nós não somos professores na ativa, né, nós temos o direito de esquecer. Então, a palavra viva é uma interjeição. E eu vou perguntar, quem souber vai responder, o que é uma interjeição? Na língua portuguesa. Interjeição, não vale professor responder, mas eu vou responder porque eu esqueci, mas eu fui pesquisar e me lembrei. Interjeição, na língua portuguesa, é uma palavra que exprime sentimentos. Pode ser sentimentos de dor, de tristeza, de alegria. Então, no nosso título, que a lousa está muito longe, mas o João vai trazer para mais perto e a Sidinéia vai me dar os livros. Na nossa aula, a palavra viva traduz um sentimento de alegria, porque ela é uma interjeição. E eu poderia muito bem trocar esse título, como eu disse, trocando as palavras no português, muda o sentido. Eu poderia trocar esse título por outro título, sem prejudicar o conteúdo na nossa aula. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, aleluia, estou livre. Mudou? Não mudou
De maneira nenhuma. As palavras foram mudadas, mas o sentido continua o mesmo. Porque viva é uma interjeição e aleluia também. E ambos expressam sentimentos de alegria. Pois bem, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, nós vamos colocar aqui, nós somos salvos pela graça. E a gente já vai... O título é, senão nós vamos esquecer. Viva. Viva aí é o quê? Exprime o quê? Viva é o quê? A liberdade. A liberdade. Viva aqui nesse sentido, nesse texto aqui, nessa expressão aqui, o que que é? Exprime alegria. Eu estou alegre porque eu fui liberto. Está em Gálatas, né? Está em Gálatas, capítulo 5. Isso aí é o texto. E eu falei que nós somos salvos pela graça. Pela graça. Vamos deixar a palavra graça aí. Fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Já não será a lei mais um padrão obrigatório. Se nós somos salvos pela graça, a lei para nós já não é mais um padrão obrigatório. Então, nós temos aqui duas palavras, lei e graça. Essas duas palavras estão subtendidas ou estão embutidas dentro do nosso título. Viva a liberdade. Por quê? Porque aí está a lei e está a graça. Não temos mais necessariamente de estarmos debaixo do padrão obrigatório da lei. Mas, pelo contrário, nós devemos usar a expressão feliz de gratidão, porque Cristo cumpriu a lei por nós. E qual é a expressão feliz de gratidão aqui? Viva. Então, nós podemos usar, dentro ou fora, ou qualquer lugar que nós estivermos, essa expressão de gratidão, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Vamos ver antes e depois. O antes e depois, né? Aqui nós imaginamos Cristo. Antes de Cristo, nós estávamos subjugados à lei. Estávamos debaixo da lei, obedecíamos os padrões obrigatórios da lei. Depois de Cristo, nós estamos debaixo da graça. Então, nós podemos dizer bem alto e com toda a ousadia, viva a nossa liberdade, porque foi para isso que Cristo nos libertou. Eu disse, esse título me deixou assim um pouco encucada, e eu disse, eu tenho que destrinchar todas as palavras ou o assunto que o autor quer que nós cheguemos lá. Então, até aí, nós só falamos sobre o título. Ainda não chegamos na lição propriamente dita. Só explicamos tudo a respeito do título. Alguém tem uma pergunta para fazer? Podemos entrar na lição agora? Pois bem, nós vamos introduzir a nossa aula de hoje contando uma história. Eu já tive a oportunidade de dizer que existe duas palavras, história e história. História é um conto de carochinha, é uma lenda, é uma história da nossa imaginação. Não é verídica. História com H
é história verídica. Então, nós vamos introduzir a nossa aula de hoje contando uma história verídica. Alguém falou assim, nossa, mas a senhora está com tanto tempo que não conta uma historinha. E hoje eu lembrei da história. Vamos contar a história, vou deixar essa parte aqui, e a história é já ouviram? Escrava, talvez você já tenha ouvido essa história. Uma escrava e o quê? Nunca viu a história, né? E um lorde. Então, a história trata-se a vida de uma escrava com um lorde. Lorde é a pessoa de alto nível do parlamento inglês. Então, é uma pessoa bem sofisticada. É um senhor de alto nível. Escrava. Nós temos 3 tipos de escravos. Nós temos o escravo forro, quem estudou história sabe, isso aí, o escravo forro, o escravo livre e o escravo mercadejado, ou o escravo que está colocado no mercado para ser vendido. São 3 tipos de escravo. Eu dei aí Êxodo para alguém, Êxodo 21, 28 a 30. Então, leia. Vamos ver se a Bíblia fala sobre escravos. Êxodo 21, 28 a 30. Então, nós vemos aí, eu coloquei Êxodo 21, 28 a 30. Então, aí fala do boi que foi o quê? Deixa eu ver se eu peguei Êxodo 21, 28 a 30. Deixa eu ver se eu marquei isso certo. O que ressaltar alguém? Êxodo 21, leis acerca dos servos, né? Então, eu acho que eu errei essa... A irmã, desculpa, mas eu acho que eu errei um pouco essa... Porque fala especificamente sobre o escravo forro. Se alguém achar aí a referência para mim, que está mesmo nesse Êxodo 21... versículo 1 e 2. Leia para mim de novo. Primeiro. Quatro, por favor. Cinco e 6. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair pouco. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sorvela, e ele o servirá para sempre. Então, aqui nós temos os 3 tipos dentro da Bíblia. O escravo forro é aquele que compra o seu próprio direito. Ele trabalha 7 anos e recebe a carta de alforria. E não será mais escravo. O escravo livre é aquele que é nascido de mulher escrava,
E ele não faz o trabalho de escravo. Ele é livre, ele é escravo, mas não trabalha como escravo. Trabalha em serviço livre. E o escravo mercadejado é aquele que é levado para o mercado para ser vendido como escravo. Correto isso aí? Então, nós vamos passar a nossa história só para vocês entenderem. Está faltando um apagador. Ah, desculpa. Agora é diferente, né? Agora é coisa de primeiro mundo. É caixa e ao mesmo tempo... Então, vamos ver a nossa história. Esse casal de lordes caravos estavam viajando no navio chamado Navio Negreiros. Quem estudou história sabe o que é o Navio Negreiro. Vamos imaginar que aqui seja o Navio Negreiros, que está trazendo pessoas brancas e pessoas escravas. O lorde era branco, vamos colocar e rico. A escrava era negra, pobre e bonita. Tem negra bonita? E como tem, né? Aí, ambos vinham no mesmo navio, no navio negreiro. O lorde, todos os dias, como eles eram de classe destacada, vinha nas classes. Os negros vinham nos porões do navio. O lorde, todos os dias, descia até o porão para ver o que é a vida dos escravos. Lá, numa dessas descidas, o lorde conheceu a escrava e começou a conversar com ela. E conversa vai, e conversa vem, começou entre os dois a chamada de paquera, né? E eles começaram a conversa, começaram a paquera. Ele, branco e rico, ela negra, pobre e bonita, mas ambos começaram a se interessar um pelo outro. Estão entendendo? Eu gosto de contar a história assim, nos mínimos detalhes. Os dois começaram a se interessar um pelo outro. Ela, por exemplo, vamos começar com ela se interessou pelo cavalheiro devido à sua grandeza de alma. Já ouviu essa história? Ela se interessou pela grandeza de alma do lorde. Ele se interessou por ela pela expressão e compreensão de vida que ela possuía. Então, o lorde tinha grandeza de alma. Eu estou colocando aqui para vocês verem as diferenças. Grandeza de alma e ela, expressão de vida. Essas são as diferenças, completamente diferentes uma coisa da outra. Então, ele era muito grande de alma, amoroso, e ela tinha uma vida sofrida. Então, ela contava a sua vida para ele, e ele dobrava nós dizemos na expressão comum, de dó, porque via aquela vida tão sofrida. Essa expressão, grandeza de alma e sofrimento, fez com que os dois se transformassem num casal de namorados. Foi aí que começou o amor. Amor platônico, é lógico, né? Dentro do navio. E ele continuou todos os dias, agora não mais a ver a escrava, mas e vendo uma pessoa que ele amava. Num belo dia, num dos seus encontros, o lorde subiu, depois de conversar bastante com a sua namorada, ele subiu, entrou no seu camarote, pegou uma grande quantia em dinheiro, subiu mais, foi até o último andar,
onde ficam os funcionários e também a pessoa responsável pelo navio, ou o dono dos negros, o dono dos escravos, e ofereceu aquela grande quantia de dinheiro pela escrava. Negócio feito. Comprou e pagou por sua amada. Recebeu em troca, quando a gente compra, recebe o cupom de compra. Ele recebeu um documento provando a compra e venda da escrava. No dia seguinte, o Lorde desceu e foi encontrar com a escrava. O que será que ele levou para ela? O documento. Ele chegou lá e entregou para ela aquele documento. E imagina o que aquela mulher sentiu naquele instante. Ao invés dela ficar alegre, ela sentiu uma profunda decepção e disse com tristeza: meu querido, eu pensei que você possuía uma alma tão nobre que jamais fosse capaz de praticar um gesto tão baixo de mercadejar pessoas. E ele disse: minha amada, comprei-a para dar a liberdade. Agora você é minha, você está livre. Nós, eu, você, todos nós, no lugar daquela escrava, o que diríamos? Viva a liberdade. Mas ela não disse. Imagina o que aquela mulher falou. Ela poderia ter gritado bem alto: aleluia, eu sou livre, eu sou livre. Viva a liberdade, mas ela não disse. Simplesmente emocionada, ela disse ao seu remidor: se assim é, eu sou sua escrava, sou sua serva. Os irmãos entenderam a história? Se assim é, eu sou sua escrava, eu sou sua serva. Ela disse isso para o seu remidor. Por que remidor? Porque ele comprou. Ela disse para o seu remidor: eu sou sua escrava, eu sou sua serva. Veja Gálatas, 5, versículo 1. Leia Gálatas. Deixa eu achar. A liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Esta, de acordo com a lei, era a ideia de libertação. A ideia de libertação para os romanos vinha do mercado de escravo. Após o final de guerra, quando os escravos estavam bem abatidos, eles eram colocados no mercado para serem examinados e comprados pelos seus senhores, e aí eram levados para senzalas. Eu estou falando bem para os irmãos entenderem onde nós queremos chegar dentro da aula. Então, eles eram colocados no mercado para serem examinados. Quem conhece a capital da Bahia, Salvador, e já visitou o Mercado Central, já viram na sua visita que o mercado é uma construção no estilo barroco, mas é uma construção muito bonita, muito bem feita. Agora, a gente andando só lá dentro do mercado fica encantada, maravilhada com as coisas que a gente vê. Eu olhava mais para as paredes. Mas quando a gente desce as escadas, que vai lá embaixo, no porão do mercado, lá está o calabouço. O porão é feito de umas toras de madeira muito grandes, pregadas noutra, seria assim, nessa extensão. Não sei se aqui tem uma tora de madeira grande e aqui tem outras atravessadas aqui. Entre essa e essa tem um espaço.
Salvador, ou a Bahia, foi um dos estados que mais recebeu os navios negreiros, que mais recebeu escravos na época da escravatura. Essas madeiras aqui no porão, embaixo das madeiras tinha água. Já foram lá? Já viram isso? Embaixo da madeira é água. E os escravos não eram levados para esse porão lá em Salvador. Lá eles eram acorrentados até que o comprador viesse, comprasse aquele escravo e levasse para as suas senzalas ou as suas fazendas. Era essa a vida dos escravos. A mancha negra que o Brasil tinha antigamente. E ainda hoje tem por causa do racismo. Então, essa era a vida dos escravos. Irmãos, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos. Hoje é aula de história, é aula de português e é aula de Bíblia, tudo ao mesmo tempo. Nós éramos escravos do pecado. Então, quando eu falo nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos comprados e pagos. Quem pagou a nossa dívida? Cristo. Cristo foi o nosso remidor e ele pagou a nossa dívida quando nós estávamos subjugados à lei. E ele pagou a nossa dívida. Qual foi? Muito dinheiro que ele usou para pagar a nossa dívida? Não tem como calcular o preço que Cristo pagou. Aqui eu falei, foi uma quantia grande de dinheiro. Mas a nossa dívida foi paga, nós não calculamos o preço. Foi paga de que maneira? Pelo seu sangue, com o seu sangue. Que coisa maravilhosa. E o que aquela escrava disse? Eu sou sua escrava, eu sou sua serva, disse para o seu remidor. Cristo pagou a nossa dívida com o seu sangue. E uma vez libertos do império da lei, nós não teremos mais do que a grata expressão de nos tornarmos escravos ou servos de Cristo. Nós não teremos temos essa grata expressão de sermos servos de Cristo, porque ele pagou a nossa dívida, ele nos comprou. Então, nós vemos que isso tudo que nós acabamos de falar, nós somos gratas, nós somos servos de Cristo por obediência à nossa justificação ou à nossa redenção através do seu sangue. Agora, nós não precisamos mais cumprir, obrigado, dona Hilda, nós não precisamos mais cumprir o império da lei, mas nós teremos que nos colocarmos diante do nosso Deus e falarmos, eis-me aqui, sou teu servo, ou sou tua serva, estou pronto para o que tu quiseres, faça de mim aquilo que tu quiseres. Então, nós vemos aí, isso em gratidão também à lei, que nos deu direito a esse resgate, porque se não fosse a lei, nós não conheceríamos o pecado e não conheceríamos o resgate de Cristo. Jesus Cristo obedeceu, indo até a cruz, porque ele nos amou. E nós o amamos porque obedecemos. Quer água? Eu posso tomar? Devo, né? Então, vamos continuar. Nós o amamos porque obedecemos. Podemos gritar bem alto no nosso coração, onde nós quisermos, viva a liberdade, porque é um título que cabe muito bem dentro deste versículo. As palavras graça e lei está em todo o livro de Gálatas
e hoje vai nos acompanhar por toda a nossa aula, essas duas palavras. E eu vou, continuando, citar o resumo da confissão. O pastor Abel gosta muito da confissão de fé de Westminster. Ele resumiu a doutrina da liberdade cristã, nos alertando: só Deus é dono, ou é senhor da nossa consciência, e Ele nos deixou livre para ouvir qualquer ensinamento humano. Isso diz, é um resumo de um dos parágrafos da confissão de fé. Deus conhece a nossa consciência e Ele nos deixou livres para ouvir qualquer ensinamento humano, mesmo que esses ensinamentos sejam contrários à sua vontade. Eu conheci várias pessoas de várias igrejas que, hoje eu não sei, essas pessoas fugiram do nosso convívio, mas não assistiam televisão. E quando a televisão estava ligada, eles passavam de costa para não ouvir a televisão, porque não podiam ouvir outras mensagens. Sexta-feira, a gente, lá no hospital, e eu fui com uma outra menina também, da igreja lá de São Mateus, e nós fomos entregar um folheto. Era um senhorzinho que tinha sofrido o 3º AVC, e ele estava deitado, e a gente perguntou, o acompanhante estava do lado, e eu perguntei: é seu pai? Ele falou assim: é. A gente ofereceu o folheto, a literatura para o senhorzinho doente, e eu ofereci para o moço. Ele disse assim: eu não aceito, porque eu sou espírita, meu livro de Allan Kardec está aqui. Eu falei: mas por quê? Tem uma coisa a ver com a outra. Eu sou evangélica, mas eu leio o seu livro de Allan Kardec. Eu sou livre para ler qualquer livro, né? Eu sou livre para ler qualquer literatura. Deus nos deu esta liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz o texto. Agora, mas, lá vem outro mas. Eu posso ir e vir, pode. Eu posso ouvir qualquer um, posso. Eu já fui, eu estou dando muito exemplo nosso, né? Essa semana passada nós recebemos a visita de um padre. Foi à nossa casa, levou canelone, eu fiquei muito contente, porque ele é italiano e faz uns canelone de primeira qualidade, né? Levou de presente para a gente. A gente conversou muito tempo. Eu deixei de ser crente? Não. Então, ele contou o trabalho dele, nós contamos o nosso trabalho, perguntou do nosso filho, que é pastor, nós contamos, não deixamos de ser crente. Então, eu disse: a gente é livre, mas crer e obedecer esses ensinamentos, ou esses contatos, trair a verdadeira liberdade cristã. Você pode, mas você não deve crer. Não foi isso que Paulo falou? Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso é que faço. Então, nós temos que lutar para não deixar que as pessoas entrem no nosso conhecimento e levem aquilo de bom que nós temos. Crer e obedecer está traindo a verdadeira liberdade cristã. E isso está em Gálatas 5, do versículo 1 até o versículo 6, que nós vamos acompanhar. Não vamos ler, mas vamos apenas acompanhar. Gálatas, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque nós estávamos no pecado, nós fomos libertos, então não podemos voltar de novo à escravidão. É isso que diz o versículo. Com toda certeza,
ele nos pôs em liberdade a fim de permanecermos livres. É isso que diz o versículo 1. Realmente somos livres. E o versículo prossegue. Portanto, o quê? Permanecei firmes. Firmes no quê? Na fé. Porque foi para isso que ele nos libertou. Firmes na fé, firmes na promessa, firmes na palavra. Permanecei firmes. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Alguém que eu dei? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Permanecei firmes nas palavras que eu vos tenho ensinado. Seja por palavras. Quais são as palavras, as lições ensinadas por palavras? São aquelas que nós ouvimos. E quais são as epístolas? A leitura da palavra de Deus. Eu lendo diretamente a palavra de Deus. Sejam por palavras, eu ouvindo a palavra de Deus. Então, aí é perseverança, que ele receita que a perseverança, que nós devemos lutar mesmo, contra os seus opositores e continuar firmes na fé para o que fomos chamados. Nós temos que lutar, porque aparecerão várias doutrinas, aparecerão falsas doutrinas, aparecerão muitos opositores querendo nos tirar da verdade. E nós temos que perseverar e lutar contra estes opositores. Eu falei, vamos acompanhar 1 até o 6. Agora, leia o versículo 7 para mim. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Aí está falando sobre os Gálatas. Vós, Gálatas, os Gálatas corriam bem, corriam maravilhosamente. Mas o que aconteceu com eles? Eles corriam bem. E o que aconteceu com eles? Vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Isso, né? Ele diz, né? Vós corriam bem. Portanto, eles voltaram à escravidão. Diz assim, os Gálatas corriam muito bem na direção certa? Eles corriam bem na direção certa? Sim, eles corriam bem na direção certa. Mas agora eles resolveram retroceder, correr ao contrário. Né? Eles iam muito bem e agora eles estão correndo ao contrário, correndo para trás. Correndo para onde? Para escravidão. De novo, eles saíram da escravidão e agora estão voltando de novo para a escravidão. Foram iludidos. E eles caíram na ilusão, eles caíram na conversa dos falsos ensinamentos e retrocederam. Existe hoje esse tipo de pessoas que conhece a verdade e depois voltam? Existe. Voltam porque caem na... e quando eles voltam, tornam-se piores, né, para a escravidão. Vamos continuar. Versículo 7 que nós lemos. O que diz aqui é: permaneçam firmes, realmente firmes contra os seus opositores e não retrocedam e não sobrecarregam outra vez com o jugo da escravidão. Porque agora, antes nós tiramos o fardo da escravidão e agora estamos voltando para sobrecarregar com o jugo novamente dessa escravidão da que saímos. Porque essa escravidão é insuportável.
ele se refere aqui ao jugo da lei, como a irmã falou, né? O jugo da lei é insuportável para o apóstolo. O que o apóstolo está dizendo é que aqueles que foram libertos desse jugo insuportável não deveria de maneira nenhuma experimentar outro jugo semelhante ao judaísmo. Por que jugo semelhante ao judaísmo? Que está do versículo 8 até o versículo 12. Por que jugo semelhante ao jugo do judaísmo? Porque eram justamente os judeus que estavam iludindo aos gentios a voltar para a lei por causa da circuncisão. E isso aí, o apóstolo Paulo está reclamando do versículo 8 até o versículo 12, justamente isso, essa parte da circuncisão que eles não deveriam de maneira nenhuma voltar, não sobrecarregar com o jugo do judaísmo. Pelo contrário, fujam e se refugiam naquele cujo jugo é suave e leve. Leia Mateus 11, 29 a 30. Quem recebeu? Pode ler. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus Cristo, tomai o meu jugo. Eu não coloco carga para ninguém. Ninguém vem na igreja obrigado. Ninguém obriga ninguém a fazer as coisas de Deus. Faz de livre, espontânea vontade, porque o jugo que o Senhor nos impõe é um jugo leve. Ele não exige, ele nos dá liberdade para fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, aí nós chamamos de legalismo, o jugo judaico. O legalismo passa a ser a religião daquelas pessoas que não conseguem enxergar nada mais a não ser normas, regulamentos, prescrições. Eles tornam-se tão exigentes consigo mesmo e com os outros, que cultivando esse moralismo hipócrita, né? Porque eu não devo fazer isso, porque eu não devo fazer aquilo. É crente, como é que está assim? É crente porque eu vi. Então, critica os outros, mas ele impõe sobre eles um moralismo hipócrita. Então, nós estamos falando sobre os judeus e sobre as pessoas de hoje também que vivem nesse moralismo. Então, aí o próprio apóstolo diz que é um moralismo intransigente. E Jesus Cristo confrontou esse modo legalista e essa moralidade que essas pessoas impunham, esses fardos pesados que eles mesmos não podiam cumprir. Leia Mateus 23, Jesus Cristo, ele confrontou com essas pessoas. Mateus 23, quem tem? Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disseram, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Atando fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Então, fazei o que eles vos mandar. Quem são eles aí? Os apóstolos, a verdade. E não vão pela ideia dos moralistas, dos legalistas, porque o que eles fazem, os que eles mandam, nem eles mesmos fazem. Então, nós devemos parar, pensar naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê e procurar seguir a verdade. Ouvir, ver, mas não crer e não seguir as verdades daqueles que
querem nos tirar da reta correta, como diz. A fim da liberdade, que sendo livres dos nossos inimigos, nós não devemos ter medo. Gente, não tenha medo de servir o nosso Deus em santidade e em justiça todos os dias da nossa vida. Não tenha medo de ser chamado de quadrado. Não tenha medo de ser chamado de qualquer nome que venha nos depreciar, porque Jesus Cristo nos deu esta liberdade. Versículo 13 e 15, aí alguém pode ler. Estamos acompanhando, e agora vamos ler o 13 a 15. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente Destruir. Morder quer dizer atingir moralmente uns aos outros, né? Veja que vocês não vão ser destruídos também. Então, aí o versículo 13 do versículo 15 é uma senhora aula de liberdade com responsabilidade que o apóstolo Paulo dá para os Gálatas. Liberdade, porém, com responsabilidade. Não useis da vossa liberdade para dar lugar à carne, para fazer aquilo que a carne quer que a gente faça. Porque a liberdade com responsabilidade, ela é uma liberdade limitada. Lembro ainda a Sirineia quando disse, não é uma libertinagem, é uma liberdade limitada. Libertinagem é outra. E qual é a limitação maior para a liberdade? É a lei. Depois que eu falei tudo, agora é a lei a limitação maior para a liberdade. E qual o fim principal da lei? Qual o fim principal da lei? Não mordam uns aos outros. Qual o fim principal da lei? O amor. O fim principal da lei é o amor, né? Então, a síntese da lei é o amor. A obediência que o crente presta à lei é fruto da nossa liberdade. É uma liberdade responsável que nos leva a buscar e fazer a vontade de Deus. E esta liberdade é determinada pelo amor. Não adianta nós cumprirmos a lei apenas satisfazendo a letra da lei se nós não tivermos amor uns aos outros. Foi isso que o texto quis dizer. A Bíblia ensina que o cumprimento da lei é o amor. Por amor nós fazemos tudo e obedecemos a lei sem ser imposta. E é a graça que educa a pessoa para viver em amor. Nós temos agora duas palavras que casam daqui para frente. Duas palavras importantes que estão casadas no equilíbrio das duas. É liberdade e amor. Liberdade e amor são duas palavras que casam para uma vida cristã perfeita. Liberdade é graça. Liberdade é graça. É salvação. E amor é lei. E as duas palavras se casam para uma vida cristã. Se nós somos libertos, porque reconhecemos o pecado, nós devemos viver em amor, porque foi para isso que Cristo nos libertou. Tá entendendo? A lição é meia... Vai lá, então. Como? Dá para entender, né? Eu disse, eu tenho que falar
todos os mínimos detalhes para a gente poder entender. Então, para os judaizantes, só existiam duas maneiras de encarar a vida cristã. Para eles tinha que ser obra da carne e seguir rigidamente a lei. Então, só existiam as obras da carne e a lei. E o apóstolo Paulo pôs uma terceira coisa aí. Então, para os judaizantes, eles obedeciam às obras da carne, né? E obedeciam restritamente à lei. Esse era o ideal dos judeus. Se não circuncidar, não será salvo. Aqui é uma e aqui é duas. E Paulo, o apóstolo Paulo, deu uma terceira coisa que nós devemos fazer para que tenhamos uma vida cristã digna. É depender do Espírito. Vai abrindo aí 16, 18 do texto. Nós devemos depender do Espírito. Essa é a ideia do apóstolo. Dependência do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo não julgou essas duas aqui, mas ele colocou a terceira. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo para os Gálatas. Dependência, leia 16, foi que eu falei? Pode ler, por favor. Concupiscência. Aí nós vemos Paulo falando, andai, até o 18. 16 a 18. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Então aqui Paulo, mais uma vez, ele se opõe contra os judaizantes, dizendo somente a dependência do Espírito Santo é que o cristão está capacitado a cumprir os propósitos de Deus, rompendo com as obras da carne, e também não estando debaixo dos padrões da lei. Não foi isso que ele disse no texto? E aí surge o que ele disse no texto? Que surge dois conflitos, duas naturezas. Quais são as naturezas? A natureza humana, que é a carne. A irmã leu lá. Por isso, os dois se opõem um contra o outro. Então, vem as duas naturezas. A natureza humana, o que é a natureza humana? Obras da carne ou natureza pecaminosa. E a natureza do Espírito. A natureza humana e a natureza divina, que essa daqui é a regeneração divina. Natureza humana e natureza divina, que é a regeneração. A natureza humana é o homem pecador. A natureza divina é o homem regenerado. A natureza humana a irmã leu lá, a natureza humana é a natureza pecaminosa, a nova natureza é a graça da regeneração. E nós podemos diminuir. Vem a carne e vem o espírito. A carne é isso que nós temos, é o nosso nascimento natural, é o homem natural. E o espírito é o nascimento espiritual. Uma vez eu conhecendo as verdades de Deus, eu passo a viver a minha natureza espiritual. Mas eu perco a minha natureza carnal? De jeito nenhum. Então eu vou ter dentro de mim as duas naturezas. Eu vou ter a natureza humana, que é a carne,
né? Eu vou ter a natureza humana, que é a carne, que eu nasci com isso, vai continuar com isso, mas no dia que eu aceitei a Cristo, no dia que eu conheci a verdade, eu passei para a natureza divina, que é o quê? Eu passei para o Espírito. Então, aqui nós temos duas coisas conflitantes: carne e espírito. E o texto que a irmã leu, nós vamos depois ler só o último texto que fala sobre isso, né? Que vai ser, o último que leu foi qual? 16 ou 18. Marca aí, porque eu posso... Então, a natureza, nós temos aí a carne lutando contra o espírito, que nós chamamos frutos da carne e frutos do espírito. Então, a carne produzindo os frutos da carne e o espírito produzindo os frutos do espírito. E eu já disse que a carne, que nós... E essa luta é ferrenha entre os dois. Um tentando impor sua vontade dentro de nós. Cada um querendo impor sua vontade. Eu não quero olhar para isso, mas meus olhos me levam a olhar. Eu não quero fazer isso, mas a minha vontade me leva a fazer. Isso é natureza carnal. Então, nós temos que lutar. Aí vem os dois brigando ferreamente dentro de nós e nós vamos ter que enfrentar essa briga. Agora nós vamos, vocês vão me acompanhar e eu vou dizer. Daí saíram os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos da carne, já estamos chegando no fim. Quantos são os frutos da carne? Vamos ver se vocês contaram. Dessas duas lutas aqui saíram os frutos. Gente, o que é fruto? As obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, aquilo que a gente produz. Então, os frutos da carne são em número de quantos? Contou? Não, agora não dá tempo mais contar. Eu já digo para vocês porque eu contei. Os frutos da carne são em número de 15. São muitos. São em número de 15. Frutos da carne são 15. E os frutos do Espírito? São 9. Então me cita aí. Então vamos ver lá. Vamos ver se vocês estudaram a matéria. Os frutos da carne, vamos primeiro, os frutos da carne, eu dividi em área. A primeira área dos frutos da carne está na área, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, hein? Sexual, na área sexual. Quais são os frutos da carne na vida sexual? Pode ler. Então, os frutos, na área, a primeira área é a área sexual. Então, eu não vou escrever todos os frutos, porque eu estou, muita coisa. Na área sexual, essa é a primeira área. A segunda área, qual é? Na religião. Quais são os frutos relacionados à religião? Idolatria e feitiçaria. Quais são os frutos relacionados? Aqui tem 3, aqui tem 2, né? Quais são os frutos relacionados à terceira área? Sentimentais ou relacionamento humano. Quantos são? São? Vai, rápido. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e inveja. Gente, se a gente tiver isso tudo contra o próximo, contra o nosso semelhante, para que vale a liberdade? Para que vale o amor? Então, são 7 os frutos no relacionamento humano, né? No relacionamento humano. Aqui é religião. E aqui é relacionamento humano. A última área, qual é? Alimentação. É conosco mesmo. Comer demais, né?
Eu costumo falar assim, gente, vamos deixar de tanta comilância, é comida demais, como de manhã, como de noite, como de dia. Quando chega meia-noite, tá, não pode. Então, é relacionamento conosco mesmo. Quais são? Bebedice, glutonaria, farra, isso tudo, orgia, isso tudo é relacionado conosco mesmo. Esses são os frutos da carne. Frutos do Espírito, eu classifiquei em número, são 9, né? E eu classifiquei em 3 partes. O fruto do Espírito, quais são os primeiros? Amor, vai citando. Isso, amor, alegria e paz. Aqui são os frutos do Espírito, eles são 9. Do Espírito. Do Espírito. Amor, alegria e paz está relacionado à vida cristã com quem? Relacionado com quem? Amor, alegria e paz. Relacionados a Deus. Relacionados à nossa vida cristã com Deus. Cita mais 3. Longanimidade, benignidade e bondade. Esse está relacionado com quem? Com o nosso próximo. Então, os primeiros são 3, estão relacionados com Deus. Mais 3 relacionados com o próximo. Quais são? Longanimidade, bondade, mansidão. Tudo nós temos que ser longânimo, ser benigno com o nosso próximo, ser amoroso. Eu coloquei depois, vocês veem aí o que quer dizer cada coisa, né? E a última coisa dos frutos do Espírito é a relação da vida cristã conosco mesmo. Quais são? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Então, aqui nós temos... Isso, domínio próprio. 9. E aqui nós temos 15. Né? Então, nós temos os frutos dentro da palavra. Irmãos, Priscila. Irmãos, não basta abandonar algumas práticas pecaminosas. É importante nós alimentarmos a nossa vida espiritual, produzindo frutos espirituais. Para a nossa glória? Não. Para a glória de Deus. E agora eu vou terminar lendo. Agora eu vou ler o parágrafo completo. Lendo parágrafo 9, o capítulo 9, parágrafo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Preste atenção ao que diz a nossa Confissão de Fé. Ela declara o seguinte: os supracitados, quer dizer, os citados dentro da profissão, por isso que é supracitados, usos da lei não são contrários à graça do Evangelho. Quando eu falei lá que nós somos subjugados à lei, que nós já não somos livres do padrão obrigatório da lei, mas depois a gente refez tudo e falou que nós precisamos obedecer por amor, aqui está escrito: mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que nós façamos. A observância da lei por parte do cristão não é algo imposto de fora para dentro, mas é algo que brota do coração como resultado do Espírito Santo, que aponta a vontade de Deus e nos convence do pecado. Por conseguinte, a observância da lei torna-se uma experiência voluntária, prazerosa, sincera, em resposta à direção do Espírito. Não é a lei que obriga o cristão a obedecer, mas é o Espírito que dispõe o nosso coração para fazer o que Deus deseja, como está apresentado na lei. Esta atitude expressa a liberdade do crente, o qual obedece, não contra a sua vontade, mas livremente e com alegria. Amém?
E que Deus nos abençoe. Uma lição maravilhosa, né? Difícil porque vai para lá e volta, mas é maravilhosa. Que nós possamos dizer, viva a liberdade, porque nós somos libertos para servir o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar?